Sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Opa, e aí, gente? Eu sou o Levi Rodrigues, também estou em psicologia. É uma imensa alegria, um imenso prazer estar aqui de volta depois de tanto tempo. Infelizmente, agora não vamos ter mais o Matheus aqui com a gente, mas é isso, voltamos às origens, só eu e o João Vitor, e vamos seguindo, né? O que a gente vai Ex- falar hoje? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre psicologia da infância para a galera que gosta das fases do desenvolvimento. Poxa, se prepare que esse mês vai ser a elite desse tema. Vai ter vários episódios sobre isso. Mas quanto ao Matheus, ele vai aparecer em alguns episódios aqui e ali, né? Mas como membro efetivo de fato, ele não vai mais poder, porque, enfim, complicações da vida, né? Mas ninguém brigou, não, tá? Não, Matheus, não, a gente te ama, tá? Infelizmente, a faculdade às vezes puxa tempo da gente, os afazeres da vida puxam tempo da gente. Os afazeres. Foi mal, a gente estava comendo pipoca. É que eu falei, cara, a língua portuguesa é complicada demais. Mas o que não é complicado, mentira, é complicado pra caramba, é falar sobre a infância, porque, cara, é tão complicado já dizer quando é que começa a infância e quando é que termina, porque, tipo assim, a OMS vai dizer que a infância é de tal período a tal período. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que é de tal período a tal período. Então, assim, é complicado, assim, determinar de fato como é que termina a infância, né? Eu e o Levi, para ficar bem didático, a gente colocou como alguns teóricos falam, né? Que é a primeira infância do nascimento aos 2 anos, dos 2 anos aos 7 anos a segunda infância, e a terceira infância dos 7 anos aos 12 anos. Porque muitos teóricos separam desse jeito porque isso quer dizer que nessas fases específicas coisas diferentes acontecem, né? Coisas acrescentam para dentro do repertório da criança, outras diminuem, e é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, né? Mas sem mais delongas, vamos iniciar já de fato o episódio, mas se você não conhece nosso Instagram, acesse o nosso Instagram, @nitidamente podcast. Os melhores posts, as melhores debates, muitas vezes, que a gente traz para lá, a gente coloca dentro desse Instagram. E também as melhores partes dessa conversa vai estar onde? No corte do Nitidamente. As melhores partes dessa conversa e de outras lá no corte do Nitidamente. Sem mais delongas, agora vamos sim para o episódio. Vamos iniciar, né? Vamos falar dessa infância que antes do Levi, de fato, entrar na questão da infância, sendo a primeira infância, né, do nascimento até os 2 anos de idade, a gente vai tratar de um sentido que como é que essa infância, a questão da criança, a infância em si, foi visto a long time ago, né? Como é que historicamente a criança foi vista na sociedade, né? É interessante observar isso porque em alguns séculos a criança, o período da infância, não era muito bem observado, não. E muitas vezes era muito renegado, sabe? Basicamente, a criança era vista como um adulto em miniatura, um adulto menor, podemos dizer, sabe? As particularidades, as peculiaridades da infância, da criança, não eram muito bem vistas, não. Não eram muito bem atendidas ao passo com o tempo, com as coisas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos, é que sim a gente conseguiu ter um olhar mais direcionado para a infância, né? Que o Levi já vai até dar uma mencionada aí nessa primeira infância, como é que acontece. Vai lá, Levizão. Bom, gente, trazendo aqui, né, algo mais voltado não para o contexto histórico, mas para a psicologia. E queria até trazer, como o João falou, essas fases aqui a gente não sabe muito bem demarcar quando de fato. Quando começa a gente sabe, mas quando termina a infância já é um pouco complicado. Como a gente vê, né, tem até crianças aí de 22 anos brincando, gente, calma. Mas é aquilo. Eu acho que a forma como a gente poderia melhor definir isso, a infância, seria a infância, a adolescência, adultos seriam períodos de maturação, tanto biológica como emocional, psicológico, vários âmbitos onde o ser humano se constitui. Seria os pequenos ganhos que vão tendo a cada fase, até que vai se tornando cada vez um
um sujeito mais maduro, tanto biologicamente quanto psicologicamente. Acho que isso determinaria melhor o que diria do final dessa infância para o começo da adolescência, do final da adolescência para o começo da adultez. E então, dito isso, a gente vai falando aqui da primeira infância, que se constituiria com os marcos do desenvolvimento que vão desde 0 anos de idade, ou seja, nascimento, até os 2 anos. Agora, aqui, até para começar, eu vou perturbar aqui um pouco meu colega João Vitor com uma questão. Eu acho que para a gente poder debater primeiro essa primeira infância, eu queria fazer uma pergunta aqui bem tranquila, na verdade, bem básica. Tá pronto para responder? Manda bala, manda bala. O que tu acha? Quando a gente nasce, a gente é uma casca vazia ou a gente não é? Ai, aí é complicado. Aí, de fato, tem várias coisas que a gente pode conversar sobre. Tem autores que falam até que é tipo assim, é um pedacinho de carne, né, com sensações. Então, responde mais aí, eu vou ficar em aberto, não sei dizer. Gente, por favor, respondam aí nos comentários para a gente também, para a gente ver o que vocês acham. Eu acho que seria um debate muito legal. Eu gosto muito desse debate. Mas, trazendo aqui para vocês, eu acho que seria muito idiota vir aqui e dizer que a gente tem uma resposta correta para isso. É claro que psicologia é uma ciência que está o quê? Há 200 anos em vigor, desde que nasceu. É muito recente para a gente conseguir responder uma pergunta tão complexa, mesmo que não pareça. Mas a resposta que a gente poderia dar agora mais aproximada é que quando a gente nasce, a gente não é uma casca vazia. A gente, de certa forma, a gente não é um sujeito completo como um adulto, como um adolescente, cheio das coisas, dos aparatos já desenvolvidos. Mas a gente é um sujeito que nasce com alguns aparatos biológicos onde eles estão prontos ali para serem desenvolvidos ao longo da nossa história de vida. Isso a partir do nosso ambiente, a partir da nossa cultura, como alguns autores vão dizendo. Ou seja, de certa forma, a gente não nasce como uma casca vazia. A gente já nasce com algumas coisas que a gente aprende a partir da história de vida da nossa espécie, da história de evolução da nossa espécie. Como, por exemplo, a gente já vai nascer com um aparato biológico, de certa forma, feito para falar. Ele só não vai estar desenvolvido. Então, a gente tem que entender também que, como a gente não nasce sendo uma casca vazia a partir desse ponto de vista que eu estou levantando aqui, a gente já teria também, de 0 a 2 anos, a gente já teria alguns comportamentos inatos, que seria, por exemplo, sugar o peito da mãe, ou então olhar para a luz, e quando a gente olha para a luz, a gente fecha o olho. Tu tem mais alguma ideia de algum aí, João Vitor? Ah, aqueles clássicos, né? Tipo assim, se Deus me livre acontecer, cuidado para isso não acontecer, pessoas que tenham bebês em casa, né? E crianças no geral, né? Se a criança toca numa coisa quente, né? Uma coisa, um fogão, assim, uma tigela quente, nossa, ela automaticamente vai tirar a mão, né? Não? Justamente. Eu quero levantar esses comportamentos inatos, por quê? Porque são comportamentos que a gente já vem, como de certa forma vem de fábrica. A gente aprendeu, a partir da história da nossa espécie, que esses comportamentos favorecem a nossa sobrevivência. Então, um bebê, ele emite esse tipo de comportamento, chamado de comportamento reflexo, automaticamente. Ele não precisou passar por uma história de aprendizagem. E por que eu quero trazer esse tipo de comportamento, essa noção de comportamentos inatos? Porque eles são extremamente importantes, porque como Piaget já falava, essa fase do 0 aos 2 anos é chamada de fase sensório-motora, onde a gente vai conhecer o mundo a partir do quê? A partir das nossas sensações, a partir da nossa percepção do que a gente está sentindo no nosso corpo, a partir do nosso tato, da dor que a gente sente às vezes, do prazer que a gente sente com as coisas, da nossa visão, do cheiro. Então, a partir da nossa percepção corporal, a gente vai conseguir aprender o que é o mundo, de certa forma, nessa primeira fase. Então, esses comportamentos inatos, eles são os primeiros comportamentos que a gente vai ter quando a gente tem de 0 a 2 anos para conseguir aprender esse mundo. E a partir desses primeiros comportamentos é que outros comportamentos vão sendo desenvolvidos, entende? Porque a partir desses primeiros comportamentos iniciais que a gente vai entendendo o que é aquele mundo, o que é que tem ali, o que é, qual é o sabor daquilo, aquilo é duro, aquilo é mole. Então, é a partir
desses comportamentos inatos que a gente já, de certa forma, vem de fábrica. Então, é por isso que eu quis trazer esse ponto de casca vazia. Para além disso, a gente tem que trazer também um ponto que, quando a criança vai se desenvolvendo, ela claramente vai ficando uma criança mais ativa. Vocês percebem, quando o bebê nasce, ele nasce com o olhinho fechado, e depois de um tempo que ele vai abrir, já tem crianças que nascem com o olhinho aberto. Então, hoje em dia, porque elas já nascem mais desenvolvidas. Cara, não tô te ouvindo. Deu uma parada no teu som, tá Foi ligado? mal. É que quando eu Pronto, bati agora. aqui, eu bati De aqui, boa. mudou. Mas outro ponto importante é que a partir desses comportamentos inatos que a gente já nasce e vai desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo os comportamentos e até que a gente começa a poder desenvolver a questão da repetição. E essa repetição, quando a gente tem de 0 a 2 anos, é extremamente importante. Uma criança começa a repetir um som, ou então uma criança começa, não vou nem dizer idade agora, porque crianças de várias idades fazem isso, mas perguntar demais alguma coisa, ela aprende a perguntar, ela começa a repetir essa pergunta milhões de vezes, ou então ela, eu não sei se vocês viram recentemente um vídeo de um que está rolando no Instagram, mas é um vídeo de dois bebês que eles estão brincando e de repente são dois irmãos. Um começa a puxar o cabelo do outro. E eles começam a fazer isso diversas vezes. Eu acho que todo mundo aqui já viu esse vídeo. Mas Mas não isso é muito novo, não, viu? Isso aí é um pouquinho antigo, é um pouquinho. é que eu só vi agora. É do é o Charlie? É esse vídeo? Não, eu vi no Instagram, não sei de onde é, não. Ah, então é que eu tô com tudo na cabeça, mas. Ok, eu tô ligado. Mas é Continue. interessante a gente ver que dos 0 aos 2 anos, essa questão da repetição é muito importante, porque criança vai pegar o quê? Ah, não. Dá um brinquedo para ela. Ela joga o brinquedo longe. Ela vai lá, pega. Por quê? Ela está entendendo. Nessa idade, a gente é um ser quando a gente é dessa idade, desse nível de maturação, a gente é um ser muito menos complexo do que a gente é agora. A gente ainda está aprendendo. Então, a gente ainda funciona muito numa questão de você faz uma coisa, essa coisa tem alguma consequência. A gente está começando a ter essa noção de que quando a gente faz uma coisa, outra acontece. Toda ação gera uma reação. A criança está começando a funcionar a partir desse ponto de vista. Pode falar. Não, total, né? Ela tá começando a ter a noção de causa e efeito, né? Por exemplo, um outro comportamento que acontece, a criança vai pegar o chocalho e vai começar a balançar para produzir aquele som. Ela vai perceber, quando eu balanço esse objeto, ele produz esse som. Ela já vai associando essas questões. Outra coisa que é muito engraçada que acontece, quando mais nova a criança é, mas isso acontece, por exemplo, a criança tá lá, um bebê, tá olhando para a mãe e a mãe tá segurando algum objeto e ela tira esse objeto do campo de visão da criança, do bebê. Automaticamente a criança pensa: nossa, esse objeto não existe mais, não tá aqui na minha frente imediatamente, então isso não existe mais. Quando ela vai se desenvolvendo, tendo mais questão das noções que acontecem na realidade, ela vai perceber a questão do antes, do depois, temporalidade, sabe? Isso agora não está aqui, mas depois isso pode estar, sabe, no futuro. Então, várias noções vão sendo desenvolvidas nessa maturação. Pronto, esse é um ponto muito importante que eu já vou abordar um pouco mais, mas justamente essa questão de que essa repetição, ela vai, de certa forma, começar a treinar essa criança para ela entender aquele mundo mais de forma melhor. Então, é uma criança que, quando você, não só no 0 a 2 anos, mas, como eu estou falando dessa idade, ela, de certa forma, é um pequeno cientista, onde ela está testando o seu mundo, ela está testando o que acontece, ela está testando os limites. Ela não tem muito essa noção da diferenciação do eu e do outro. É como se ela visse tudo como uma extensão dela, mas que ela não compreende direito ainda o suficiente. Então, por isso que vem também essa questão de que, quando some da frente dela, não existe mais. Ela está tentando compreender aquele espaço. Ela ainda não segue as coisas com o olhar para saber que aquela coisa está continuando. Isso é uma coisa que ela vai aprender com o tempo. E também, a partir, trazendo até de uma questão mais neurocientífica, os seus neurônios estão se desenvolvendo nessa idade. Então, ela ainda está desenvolvendo os neurônios espelho. Então, ela ainda vai começar
a imitar o sorriso dos pais, imitar a fala dos pais com seus balbucios, para assim, de fato, depois poder gerar algo maior. Mas, então, depois de trazer tudo isso, o que eu poderia dizer é que a criança nessa idade, a partir das suas percepções, das suas sensações, do seu tato, do seu paladar, da sua audição, do seu olfato, da sua visão, ela seria um pequeno cientista, de certa forma, onde ela está testando até mesmo seus pais, onde ela entende que quando ela chora, alguém vem lá e troca a fralda dela. Ou então, se quando ela chora, alguém não vem e não troca a fralda dela, o que vai gerar e acarretar diversas complicações ou não nas suas futuras fases. Porque, convenhamos, uma criança que toda vez que ela chora e é atendida pelo pai, ela vai entender, tá certo, é só chorar, que alguém vai me dar comida, que alguém vai trocar minha fralda, que alguém vai me dar tomar banho, que alguém vai fazer algo por mim. Muito Já, mala, né? Muito mala, né? Muito mala. já por outro lado, se a criança entende que, beleza, toda vez que eu choro, demoram 2 horas para trocar minha fralda, demoram 2 horas para me dar comida, demoram 2 horas para o diabo 4. A criança vai começar a entender que ela é desamparada. Já vai desenvolvendo um pouco do seu emocional a partir dessa questão dela testar os outros. Então, isso vai determinar um pouco como ela vai se portar nas outras fases. Se ela vai ser mais insegura, mais segura, mas aí já entraria na questão do apego inseguro, que é uma questão para outro vídeo, outro podcast aqui. Mas, então, o que eu poderia falar mais seria que... Pronto. Só para fechar, eu já falei muito, mas que o que eu poderia dizer é que nessa fase de 0 a 2 anos, o mais importante seria, como fechamento, que de 0 a 2 anos a criança consiga entender, de certa forma, como funciona aquele mundo, comece a entender como funciona, que existe um mundo para ela, que ela está interagindo, que aquele mundo reage ao que ela faz, ela começa a entender, ela começa a ter uma noção disso, mas principalmente a partir da sua ligação com seus pais, ela comece a desenvolver justamente essa questão de que ela tem essa segurança de que os pais podem ficar longe dela, que isso não é o fim do mundo, que ela não precisa ter um ataque de ansiedade, um ataque de raiva. Isso seria um bom fechamento dessa fase, entende? E para isso, não é necessário um pai que fique o tempo todo acariciando aquela criança, né, dando tudo que ela quer, nem um pai que não faça nada pela criança, mas que tenha seus momentos. Um momento onde o pai vai na hora, depois ele começa a demorar um pouco mais, como se fosse um treinamento. Primeiro ele resolve na hora, depois ele demora um pouco mais, depois mais um pouquinho, depois, para a criança ir entendendo que, beleza, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, mas eles vão voltar. Para que assim ela possa, de certa forma, desenvolver uma segurança nas outras fases. Não que seja determinante, gente, mas provável. Probabilidade. Não, tem uma influência bastante grande, né, na vida da pessoa e já dá até para o próximo podcast falar sobre tipos de comportamentos de pais, né? Se são mais permissivos, se são mais autoritários. Menino, a cabeça, várias ideias de podcast aí. Levisão, posso pular para a próxima então? Tu encerrou? Encerrei. Então pronto, chegamos então na questão que a criança está se desenvolvendo, está crescendo e está chegando dos 2 até os 7 anos, ela entra na questão da segunda infância. E o Levi estava comentando nessa questão do bebê, que esse bebê está tentando entender o mundo externo, né? Está tentando entender a realidade que cerca. Inclusive, algumas pessoas podem achar curioso, né? Que, sei lá, quando tu reúne na frente de um bebê, um outro bebê, que não seja da família desse bebê, por exemplo, um outro bebê de uma outra vizinha, enfim, normalmente esse bebê não costuma conversar com o bebê, não, que está ali na frente dele. Ele vai ver esse bebê como se fosse um outro objeto na frente dele, assim como tem, sei lá, o parque, assim como tem, sei lá, o brinquedo de borracha dele, sabe? Ele não consegue muito bem diferenciar essas coisas. Então, para ele, o que ele está tentando fazer é como o Levi falou. Ele está tentando ser um pequeno cientista, está tentando entender para que serve cada coisa, o que é isso? Ah, um bebê? Ok. Ah, isso aqui é um brinquedo, sabe? Ele está tentando entender tudo que está cercando o mundo dele.
E quando é dos 2 aos 7 anos, né, quando ele está um pouquinho mais avançado de idade, isso ainda acontece? Olha, eu poderia dizer que ele costuma ter mais interações sociais, sabe? Ele está lá com mais pessoas por volta dele, com os 2, 3, 4 anos, já está com mais pessoas da sua idade, inclusive, perto dele. Mas uma coisa muito central que acontece é que, não só nessa idade, né, mas a questão do egocentrismo, putz, invade a vida dessa criança. Ela está muito cercada da questão do egocentrismo. Mas é importante falar. O egocentrismo que a gente fala aqui não é daquele estigma que normalmente a gente coloca para as pessoas adultas, de uma pessoa que é egóica, que é egocêntrica, sabe? Não é muito nesse sentido. É um pouco diferente. A questão aqui da criança é porque ela realmente acha que o mundo gira de fato em torno dela, que as coisas acontecem com base na sua visão, no seu entendimento, na sua visão de mundo. Ou seja, já vou passar para tu, Levi. Ou seja, ela acha que todas as pessoas, tudo que acontece em volta dela, é cercado das opiniões que ela já tem. Tipo, todo mundo vai pensar do jeito que eu penso, todo mundo sente do jeito que eu sinto. Então, tudo para ela é com base na sua visão e lente de mundo, sabe? Então, ela é egocêntrica nesse sentido. O Levi quer comentar alguma coisa? Não, é só bem essa questão de que ela ainda não tem muito. Ela começa com, quando chega de fato nesses 0 a 2 anos, ela aí do 2 ao 7, ela começa a ter essa noção de que ela é uma pessoa diferente, um organismo diferente, os outros reagem a mim. Mas ela não tem esse pensamento complexo ainda de que, ah, existe outro pensamento diferente do meu. Ela ainda não tem essa questão ainda. Ela ainda está constituindo essa separação. Total, com certeza. E como o Levi estava falando, né, ela está começando a entender as questões do mundo, tipo assim, porque podemos dizer que dos primeiro ano de idade, ela já consegue falar as primeiras palavras. Ela tem um repertório muito básico, muito fraco ainda, sei lá, tipo, papá, água, sabe? Ela pede água nesse sentido. Ela não conjuntura as palavras, conecta um artigo com outro, assim, coisa assim. Ela não faz isso ainda. Nos 2 anos ela já vai Mas tem uma melhorando. ordem. Tem uma ordem, sim, tem um É certo interessante entendimento. pensar nessa ordem. Total, total. Já é uma coisa bem interessante de se observar. Mas aí, ao avançar da idade, ela vai melhorando essa questão da vocação verbal dela. Vocação verbal? Enfim, da locução verbal dela. Mas olha só, quando ela vai adquirindo a linguagem, ela já vai começando a formular coisas. Já vai também, como o Levi falou, querendo saber e querer dar conceito para todas as coisas que existem. Mamãe, por que isso é desse jeito? Por que isso acontece? Por que é assim? Essa coisa do porquê rodeia a questão da infância muito enormemente. É não, Levi? É a parte chata da criança, é a parte chata da infância, de cuidar de criança. Mas é aquilo. Respondam as dúvidas da sua criança, senão, né, vai que vira um adulto que não para de perguntar também. É, Brincando. É verdade, né? É importante dar um auxílio, um amparo para essa criança. Eu sei que é um saco, eu sei que deve ser insuportável às vezes, né? Mas sei lá onde é que ela vai pesquisar sobre essas coisas se não for em uma pessoa confiável, né? Dá um medo com a internet, hoje tudo muito acessível, né? Não o meu medo, eu tenho minhas ressalvas, assim, sabe? Então, olha só, é importante observar isso que acontece dos 2 aos 7 anos de idade. O que é que mais acontece? A criança, bicho, está no mundo do faz de conta. É muito singular esse momento, porque o faz de conta impera também na vida dessa criança. Ela vai começar a ver as coisas de um mundo muito imaginário e muito real ao mesmo tempo, sabe? Ela vai misturar essas duas coisas. Ela vai entrelaçar tudo isso. Ou seja, ela vai ver um galho de árvore, ok, aqui tem um galho de árvore, mas ao mesmo tempo ela vai achar que aquilo é uma espada muito fantástica, a espada do rei Arthur, tá ligado? Então, tipo assim, ela vai usar aquilo com uma imaginação tão grande que, de fato, ela vai acreditar que aquilo é real. E pode falar, Levisão. É só porque é muito legal falar da fantasia, porque é uma coisa que perpassa toda a nossa vida, né? Assim, não é importante só nessa fase. Ela é claro que ela é mais forte aí, mas ela perpassa toda a nossa vida. Mas é muito legal que é a partir daí que ela vai entendendo justamente essa questão de que das regras sociais, da questão
das profissões, de como se constitui, o que ela é. Então, a partir dessa brincadeira, ela vai entendendo o que é cada coisa ali, quais são as funções sociais, qual, o que é o que é a pessoa corajosa, o que é a pessoa medrosa, quem é o herói, quem é o amigo do herói, quem é o vilão. É a partir dessa brincadeira de faz de conta que ela vai dando nome ao mundo, né? Então é muito massa isso. Exatamente. E pra gente psicólogo, nossa, quando a pessoa tá atendendo uma criança, o Levi sabe porque ele já tem mais costume de atender criança, né? Que, tipo assim, é brincadeira, e aí ela vai, vamos começar a brincar. Então, tipo assim, a criança nem percebe que a gente, adulto, psicólogo, tá analisando as relações familiares dela, como é que ela se comporta diante dos pais, como é que os pais se comportam diante do filho, como é que é feita essa dinâmica familiar. Putz, é tipo assim, é um balde cheio quando a gente vai ver a criança na sua brincadeira, sabe? Eu lembrei aqui até de um exemplo, eu posso falar desse exemplo, que é um exemplo que a gente vê em apostila da faculdade, mas é um casozinho que a gente vê em apostila da faculdade, que, cara, tinha um garoto que ele tinha um problema de sensibilidade nos membros inferiores do corpo, ou seja, nas suas pernas. Ele tinha uma falta de sensibilidade, era um garoto deficiente. E eu estava estudando esse caso para apresentar em um trabalho da faculdade, para apresentar para turma. E a gente via justamente essa questão da fantasia, onde era um garoto que tinha assim, ele foi um médico. E esse médico, o que, que ele fazia? Ele não sente nada? Ah, então vamos fazer assim, o tratamento é beliscar ele. Vamos beliscar até que ele sinta. Porque uma hora ele vai sentir dor. Que merda, né, que esse cara fez? Mas chegou num ponto onde esse garoto, ele começou a se comunicar com as outras pessoas que, em vez dele falar, ir lá acariciar, dar a mão, ele beliscava as pessoas. E ele ficava dizendo e quando foi se estudar a história, né, viu que esse médico, toda vez ele beliscava esse garoto e ele começou a entender. Ah, o nome do médico era Rodrigues. Belisco Rodrigues, Belisco Rodrigues. E ele começou a entender, ele começou a associar o beliscão ao médico e começou a entender o beliscão como uma forma de interação com o mundo. Então, Uhum. nessa fantasia, ele deu nome ao médico e também aprendeu uma forma, em tese, não é muito boa, de interagir com o mundo, uma forma que trazia sofrimento. Total. Não, porque como eu disse, a criança vai introjetando muita coisa e ela vai querendo aprender como é que os outros, e novamente, né, ela vai, o nome, vai imitando as pessoas, né? Então isso acontece bastante, total. Outras coisas que acontecem na questão dos 2 aos 7 anos. Tem essa questão do egocentrismo, o animismo, que é isso que eu falei, né? Que a criança dá uma alma humana para os objetos, coisas. Uma árvore vira o melhor amigo dela, uma questão de um saco de lixo pode virar uma capa de super-herói para ela. E, tipo, essas questões ela coloca para dentro dá o ambiente e tudo em si. E como eu disse, ela mistura muito fantasia e realidade, ela entrelaça muito isso. Ela não consegue muito bem separar o que é real do imaginário. Acontecia muito lá na época de infância do meu irmão, né, nem minha, que assim, acontecia a Manchete. Manchete, para quem não sabe, era um canal de TV que passava muito desenho, muito anime, muita coisa infantil. E olha só, passava um anime chamado Cavaleiros do Zodíaco. E aí as crianças daquela época piravam. Aquilo era, bicho, a coisa mais incrível de todas. E para o estúdio, o local onde se passava esse desenho, ligavam muitas vezes crianças perguntando: Meu Deus, o Seiya tá por aí, eu queria falar com ele. O Seiya é o personagem principal da série. Então, tipo assim, ela não consegue perceber que aquilo é uma animação, que faz parte de um faz de conta, sabe? De um mundo mais de desenho mesmo. Mas assim, para ela tudo é muito igual, muito nada é separado, sabe? Tudo é muito entrelaçado. Vamos ver o que mais. Olha só, uma questão que acontece muito é a tipificação sexual. O que, é que seria isso? Basicamente, nessa idade, se tem um certo interesse por questões sexuais, sabe? No sentido que, assim, a criança vai explorar o próprio corpo, sabe? Ela vai tocar nas suas regiões mais íntimas, ela vai se observar, ela vai se conhecer também através do seu próprio corpo. E normalmente, dentro da sociedade, dentro dos lares familiares, quando a criança está lá,
tocando na sua região íntima, tá se conhecendo, isso é feito muita represária quanto a isso, né? Tipo, a Evilene, né, que trata de assunto de sexualidade, pode até falar pra gente. Mas olha só, essa questão é muito vista com maus olhos, tipo, pare de fazer isso, menino, não faça isso. Isso pode gerar também muita questão de ansiedade, dele achar que não pode tocar no próprio corpo porque isso é errado. Então, tipo assim, eu acredito que a melhor maneira é ter uma conversa franca com a criança e falando: olha, filho, quanto a fazer esse tipo de comportamento, de você se tocar em regiões mais íntimas, talvez aqui no meio da rua, na escola, não seja o melhor local, né? Bora fazer dentro de casa, no seu quarto, que aí você pode fazer isso de forma mais sigilosa, mais cuidadosa, né? Então, mas muitas vezes, muitos pais não sabem como reagir e aplicam logo uma punição verbal, uma punição de algum tipo de jeito que faça com que a criança pare com aquilo, sabe? Então, isso acontece bastante, né? E, bom, é a questão que a gente está falando, o egocentrismo paira aqui. Se reúne várias crianças no local, perguntarem como é que foi o final de semana de vocês, cada um vai para competir qual é o melhor final de semana, e ninguém vai dialogar sobre o final de semana do coleguinha. Então, tipo assim, é uma competição, e ao passo que a gente vai crescendo, a gente vai tentando fazer, tipo, essa comunicação, esse diálogo. Ah, como é que foi o teu final de semana? Bora discutir sobre isso. Depois do fulaninho. É mais nesse sentido. Levisão. Quando tu falou dessa competição, eu lembrei do exemplo meu, quando eu era eu era do infantil, né? Quando eu estava no infantil, terceiro ano, eu acho, não lembro direito, terceiro, quarto ano, sempre tinha hora da brincadeira, né? Aí eu lembro claramente desse dia, porque foi um dia que eu fui muito mal, onde as criancinhas estavam lá, né, com a pista da Hot Wheels, e tava todo mundo lá dizendo que tinha uma pista da Hot Wheels e tudo mais, e eu não tinha uma pista da Hot Wheels naquela época. Mas aí eu fiquei meio assim, né? Fiquei meio triste, mas como eu queria sair melhor, o que eu fiz? Eu comecei a meter um queixo de que eu tinha uma pista da Hot Wheels que não tinha não sei quantos quilômetros, que tinha não sei qual de tamanho, que era gigante. E a melhor parte, as outras crianças acreditaram. E eu nunca esqueci esse dia, porque eu ainda saí por cima. Meu Deus, o cara meteu o Kiko contra o Chaves, tá ligado? O cara fez a mesma coisa do Kiko contra o Basicamente. Chaves. Foi legal, foi Meu, legal. meu Deus, a gente só manda referência de velho, né? Cavaleiros do Zodíaco, Chaves. Desculpa, gente, a gente tem já alguma idadezinha, realmente. Estamos quase tentando, brincando. Estamos não, graças a Deus. É, já tá batendo na porta, vai, eu diria assim. Mas assim, Uma pessoal. cara, 23 anos só. Ai, cara, eu sou meio pessimista quanto a isso. Mas é isso aí. Galera, dos 2 aos 7 anos, acho que do principal a gente colocou aqui. Tem muita mais coisa, mas quem sabe numa parte 2 a gente pode entrar? Não sei, né? Mas eu acho que o cerne foi colocado aqui. Beleza, a criança tá dos 2 aos 7 anos. Aí na terceira infância, né, acontece dos 7 aos 12 anos. O que é que acontece? Poxa, muita coisa. Acontece de a criança ter desenvolvido uma operação muito mais lógica, muito mais de raciocínio lógico mesmo, sabe? A questão da fantasia, a questão do faz de conta diminui aqui. A questão do raciocínio se eleva. Não, como o Levi disse, não que isso desapareça da vida, né? A gente até hoje, nós adultos, utilizamos a fantasia para muitas coisas, mas querendo ou não, aonde ela prevalece é lá dos 2 aos 7 anos. E já aqui dos 7 aos 12, aqui já dá uma diminuída, já dá uma abaixada, né? E o que é que mais acontece? Bom, em tese, as crianças já vão ter um repertório verbal muito maior, né? Já vão se comunicar muito melhor do que aos primeiros anos de vida, e ela vai começar a se interagir com as outras pessoas. E muitas comunicações, um diálogo de fato verdadeiro, com empatia, sabe? Ela já vai querer ter as amizades, conversar sobre questões com seus amiguinhos. Então, tipo assim, a questão da comunicação se torna muito mais saudável, não é aquela disputa louca entre egos e tentando quem sai melhor para essa situação, quem tem o melhor Hot Wheels. Aqui a gente tenta dialogar com a criança de fato e como é que ela se dá com esses amiguinhos, né? Mas lógico, nem tudo se dá de forma saudável, né? Em uma comunicação que não acontece esse diálogo de forma natural, espontânea e benéfica, pode acontecer malefícios, como por exemplo, coisas inadequadas podem acontecer.
comportamentos inadequados. E desses comportamentos inadequados tem vários, né? Como, por exemplo, agressividade. A criança pode se comunicar muito mal com as crianças, inclusive pode partir para atos físicos de agressão, verbais de agressão, sabe? Ela não vai poder se comunicar muito bem nesse sentido, porque ela não consegue entender direito essa dinâmica com os amigos, sabe? Ela vai partir para atos que não são tão saudáveis assim, né? Não, Levisão? Eu acho que aqui a gente entra numa questão muito importante aqui para quem é da TCC, né? Daquilo de que a criança não vai entender seus sentimentos, suas emoções, e ela vai expressar da forma, às vezes, explosiva. Por quê? Porque ela não compreende aquilo. Ela chega naquele pico da emoção, em vez dela se controlar e descer, não, ela continua lá e reage de conforme com isso. É aí que, aí, como o pessoal da você está aqui, né, um representante, entraria aquele baralhinho das emoções, aquela conversa sobre emoções. Total, a gente analisaria o que, que a pessoa pensa antes de cometer algum tipo de ato que seja não tão benéfico assim. Importante observar o que a gente estava falando antes também, né? A questão da família. Como é que essa família se comporta com essa criança? Como é que a própria escola, que querendo ou não, tem influência para dentro do comportamento e personalidade da criança, né? Como é que essa escola está atuando para dentro desse indivíduo? É importante observar isso também. Bom, de comportamento inadequado tem agressividade. Quem mais pode ter? Pode ter, ao contrário, a permissividade. É esse nome mesmo? É, a permissividade. Que a criança pode muitas vezes. É a permissividade, o retraimento. Essa é a palavra que eu queria, retraimento. Que retraimento é mais certinho de falar, porque a criança pode, de fato, não querer se expressar por julgamento dos outros colegas, por achar que está falando alguma besteira, ela pode não conversar, não pode não opinar na aula, ela pode não querer responder as perguntas da professora, ela ser mais retraída mesmo. E, novamente, questão familiar, questão da escola, tudo isso pode interferir para dentro do comportamento dessa criança, né? E tem um muito interessante, mas que é logicamente triste, né? Que é a questão da regressão. O que é essa regressão? É quando a criança, já nessa idade dos 7 aos 12 anos, tem vontade de realizar comportamentos de outras fases da sua vida, como, por exemplo, 4 anos, 2 anos, quem sabe 1 ano mesmo. Porque, tipo assim, ela não consegue se adequar ao que está acontecendo na realidade dela, e a vontade que ela tem é tipo, poxa, que saudade quando eu estava no colo da minha mãe, quando eu estava lá recebendo conforto e carinho, só da vida boa, podemos dizer. Então, tipo assim, ela sente vontade de querer voltar para aquele tempo antigo, né? Comportamentos de regressão que acontecem também dentro desses comportamentos inadequados. E, bom, o que mais pode acontecer? Diga lá, Levisão. É que quando tu fala desse comportamento de regressão, eu acho muito importante a gente retornar lá daquela questão daquele apego seguro e inseguro em relação aos pais, onde a partir desse apego seguro e inseguro que ele desenvolve com os pais, ele vai desenvolvendo mais uma questão de de uma segurança para estar com outras pessoas, de uma segurança de que não vai acontecer nada ruim, que ela consegue dominar aquela situação, e a gente vê que, às vezes, uma criança pode regredir. Por quê? Por causa que, vendo isso pela minha experiência na clínica, claro que eu não posso falar, mas por quê? A partir desse apego inseguro, já é uma criança que não é tão segura assim de si, ocorre algum bullying no colégio, aí beleza, agora eu quero regredir, quero voltar ao momento seguro. Por quê? Porque já teve uma questão de que aquele apego inseguro no começo já foi. Aquele apego inseguro já no começo já acabou determinando que ela já tem aquela questão emocional de que ela acha que não consegue, de que não vai suportar. Total. Cara, é total isso. Que até de teoria do apego, a gente teve o último episódio foi sobre isso, galera. Então, podem observar que a gente falou bastante sobre a questão da teoria do apego, os vários tipos de apego. Mas é total isso que o Levi falou. Como é que essa relação se acontece, né? Para a criança se comportar de um tal jeito. Bom, a gente até estava falando do Piaget, que lá no nascimento, até os 2 anos, ele fala que essa fase é a fase sensório-motor. Aqui ele fala que é de operações concretas, que é de fato quando a criança trabalha com as questões mais lógicas, mais de raciocínio, né? As questões da realidade. Ela trabalha mais com essas noções, né? Então, é muito mais com base no intelecto, com base
no pensamento, no raciocínio, mas nesse sentido. Galera, eu acho que o cerne, para a gente não se alongar tanto, né? O cerne de todas essas questões foram colocadas. Tipo assim, a gente falou de muita coisa. Nem sei quanto tempo tem, porque não tá tendo contagem aqui do leitor. Mas a gente deve ter falado muita coisa. Então, tipo assim, eu espero que Já tenha que a dado gente nem para tocou muito entender, na história. né? Não? A gente falou de muita coisa mesmo. Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A ideia é a gente falar de todas as fases do desenvolvimento. Vamos entrar na adolescência, entrar naquela fase rebelde, né? Que é os aborrecentes que todo mundo fala. Mentira, a gente gosta dos adolescentes. Não é igual o senso comum que não gosta. A gente gosta. Então, é isso. Eu particularmente gosto. Eu gosto, né? Porém, depende do dia. Eu prefiro atender adolescente que criança. Um dia eu atendo criança, quem sabe. E eu prefiro atender adolescente e criança do que adulto. Caraca, olha aí, a singularidade de cada pessoa na psicologia é muito curiosa, viu? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais, no Spotify também, né? Porque o episódio está pelo Spotify também, para você fazer aquela caminhada ouvindo Spotify. Nossa, que coisa incrível! Pois é. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima aí.